Olá, querido, querida, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui é a Sônia Fiuza, você já conhece. Chego mais uma vez até você dentro do nosso projeto de incentivo à leitura da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, amém? Incentivando a leitura. É muito bom ler. Agora imagina ler o melhor livro do mundo, um dos livros mais comprados, mais lidos no mundo. Lindo, não é? Porque é o livro de Deus, o livro que Deus, usando profetas, usando homens por ele inspirados, escreveu. Uma carta de Deus para nós, aonde nós temos tudo quanto Deus quer falar conosco. E estamos nesse projeto porque o nosso objetivo é que cada pessoa viva a experiência de ouvir Deus falar, de abrindo a Bíblia Sagrada para ler. E tem a palavra rema, aquela palavra revelada que salta aos olhos, mesmo que já tenhamos passado por ela várias vezes. Amém? Essa é a palavra rema, a palavra que Deus revela alguma coisa que nós não sabíamos. Eu desejo de todo o meu coração que esse projeto, por mais simples e humilde que ele seja, ele alcance o teu coração e você passe a transbordar de prazer quando se for tratar de algum assunto referente às coisas de Deus. Com isso, você estará cutucando a bênção de Deus, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. E Ele fica muito feliz com a nossa felicidade com respeito a Ele, porque tendo sido nós e sendo nós a sua criação, a coroa da criação de Deus, nós somos muito especiais para Ele e Ele é muito feliz conosco, né? Nós é que não sabemos dessa felicidade e por conta disso não aproveitamos. Mas o objetivo nesse projeto é nos levar a mergulhar nessa revelação, a revelação de que somos importantes para Deus, somos a parte mais linda de tudo quanto Ele criou. Tem os animais, os mares, as florestas, tudo quanto a gente pode dizer foi Deus que criou, e pode-se dizer que tudo foi efetivamente Deus quem criou, mas nós fomos a parte que Ele disse, e viu Deus que era muito bom. Aleluia, glória a Deus, amém? Em nome de Jesus Cristo, vamos então continuar lendo a carta do apóstolo Paulo aos crentes em Jesus Cristo que encontravam-se na cidade de Colossos. Crentes que amavam a Cristo e que estavam sendo ensinados com respeito às coisas de Cristo, conforme é o nosso caso. Essa carta tem essa importância, porque mostra um homem que o Senhor Jesus tirou de uma vida desregrada, enlouquecida, ensandecida, para colocar no prumo de Deus, para fazer o que Deus queria que fosse feito. Eu, particularmente, me sinto muito agraciada e privilegiada por conhecer a Bíblia, por ser ensinada por ela, por ser colocada no prumo por causa dela, porque ela fala aquilo que a gente precisa ouvir, não exatamente o que a gente gosta de ouvir. Amém? E o apóstolo Paulo ele foi credenciado por Deus para fazer isso, né? Um poliglota, um homem muito instruído, um homem muito importante à época em que Cristo apareceu para ele. E depois que o Senhor Jesus apareceu para ele, ele se tornou muito mais importante. E isso por causa de Jesus, porque a experiência de ver a Cristo, de estar com Cristo, é inigualável. Não existe quem possa suplantar essa alegria, essa satisfação e esse prêmio que é dado por Deus, da pessoa, do ser humano encontrar-se com Ele na pessoa do Filho dele e dar ouvidos ao Espírito Santo, que é uma parte dele aqui na terra. O apóstolo Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós,
desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para com todas as coisas, em todas as coisas, ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou ao corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentem todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém? Eu não posso deixar de falar o último versículo que nós lemos, que foi o 29, né? Quando o apóstolo Paulo diz da eficácia que opera eficientemente nele, né? É lindo você imaginar
que aquilo que você faz, a eficácia opera eficientemente em você, em mim, né? Que lindo! Mas não é isso que eu quero tratar hoje, não. Hoje nós estamos falando da eficácia que opera eficientemente em Cristo. Aleluia. Amém? Nós tratamos na última mensagem a respeito do império das trevas, do qual Deus nos libertou, transportando-nos para o reino do Filho do seu amor, nos transportando para o reino de Cristo Jesus, que Deus deu a ele por conta do que ele faria vindo à terra, abrindo mão de ser Deus. Olha que coisa, né? Como se ocorresse isso, né? Alguém chegasse, por exemplo, numa empresa, um grande executivo, e alguém dissesse, olha, abra mão aqui desse cargo para fazer algum sacrifício. Eu, particularmente, já ouvi muitos testemunhos que eu gosto muito, né? Um deles em particular, de um pastor, que é o pastor da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, pastor Jaime Soares. Eu gosto muito do testemunho dele. Ele também foi um executivo que, em um dado momento, ganhando um excelente salário, abriu mão de tudo para ser pastor, para estar na presença do Senhor, fazendo a obra de Deus e vendo a eficácia de Cristo operando eficientemente nele, através dele, né? Então foi o que aconteceu com Jesus. Então eu vejo assim, quando eu ouço esses testemunhos de pessoas que abandonaram coisas boas, né? Não é, eu vou abandonar a minha carreira de cantor secular para ser cantor gospel. Não tem, sinceramente, me desculpem os que fizeram isso, não tem muito galardão nisso, porque muitos trocam, né, de 6 para meia dúzia. Basicamente isso, né? Eu volta e meia penso nessa condição de repente, será que a pessoa ainda não enxergou que ela poderia produzir alguma outra coisa, né? Que às vezes a gente se converte a Jesus e a gente não sabe exatamente o que fazer com a vida da gente, né? Eu tenho um texto na internet chamado Prisioneiros de Deus. Eu escrevi esse texto baseado numa história que me comoveu, né? Me incentivou, me inspirou, que era a história do Ted Green, um prisioneiro americano. Ele estava preso e ele não tinha nada para fazer na prisão, ele era, enfim, um delinquente, ele não estava ali por engano, e um sacerdote passava sempre pela prisão e ele sempre pedia que o sacerdote entregasse a ele alguma revista de fotonovela, revista em quadrinho, alguma coisa assim, história em quadrinho, né? E uma certa vez o sacerdote falou a ele que, conforme dizia sempre, né, que apenas tinha a Bíblia Sagrada. E ele então parou de resistir à Bíblia, recebeu a Bíblia e lá dentro do presídio ele se converteu lendo a Bíblia. E ele então passou, né, da condição de um ladrão, né, que ele foi ladrão, de alta periculosidade, para ser um homem de Deus dentro daquela prisão. Ali ele foi um homem de confiança do diretor da prisão, ele cumpriu toda a sua pena e quando saiu da prisão, ele passou a trabalhar como vendedor de automóveis, né? Quer dizer, ele não continuou sendo ladrão, porque ele se converteu a Jesus, né? Mas ali na conversão dele, houve algo que eu acho muito interessante, que ele passou a ser dizimista. Aquele que antes roubava, né, ele entendeu que ele não podia roubar a Deus, porque o que nós recebemos, 90% é que é nosso, 10% são de Deus. Ele então converteu-se. Eu gosto demais dessa história verídica de um homem que converteu-se a Cristo e foi fazer alguma coisa diferente da que ele fazia, nesse sentido que eu falo, né? Quer dizer, eu era cantora no meio secular, eu vou ser cantora na igreja. A gente precisa perguntar, né? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Ele com certeza, né, vai distribuir dons
vai nos dar uma capacidade, um dom, né? E toda a suficiência passa a ser de Deus e não da pessoa. Então, aqui nós vemos isso, toda a suficiência do Senhor Jesus Cristo não era da divindade que ele tinha, mas era dele ter intimidade com Deus, mesmo não estando na condição de Deus aqui na terra, né? Então ele orava, ele buscava Deus, ele não queria glória para si, ele até não recebia glória para si. Quando o rapaz chegou até ele e disse, bom mestre, e ele então virou e falou assim, como assim bom mestre? Bom só tem um, que é o Pai que está no céu, né? Ele poderia ter recebido a glória para ele, né? Mas ele não fez isso. Então aqui nós vemos um Jesus que tinha a eficácia de Deus operando eficientemente nele. E isso como? Porque ele, na condição de 100% homem, para conseguir fazer tudo o que ele fez, ele dependia de Deus, já que ele não estava na condição de Deus, já que ele havia aberto mão da condição privilegiada dele de Deus. Abriu mão da sua glória, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, onde ele fala que Jesus abriu mão da sua glória de Deus. Então, nós vemos aqui que Deus nos passou para o reino de Cristo Jesus, que Jesus recebeu para abrir mão da sua glória de Deus, está aqui na qualidade de ser humano, realizar obras com as quais ele mostrasse para os seres humanos a importância dos seres humanos e a capacidade dos seres humanos. Eu creio que quando Jesus disse aos discípulos, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu, é isso, né? Deus mandou o seu filho, ele veio na condição de filho, né? E ali, sem ter a todo o poder que no céu ele contemplava como Deus que ele era, né? Ele veio desprovido da sua glória de Deus, ele veio provido da glória humana. E nesta condição, ele resistiu ao mal, ele resistiu ao pecado, ele fez aquilo que ele falou, né? Eis que vos dou o exemplo. Acho lindo, inclusive, essa passagem, aleluia. Quando ele pega a sua indumentária e ele retira de si e coloca na cintura uma toalha, ele se agacha com uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos, né? E ele ali, quando Pedro diz que não, Senhor, jamais o Senhor vai fazer isso comigo, por favor. Não era que Pedro não quisesse, é que Pedro entendia quem era Jesus, né? Imagina a gente pegar uma pessoa importante, mandar que ela faça. Eu, por exemplo, tenho esse hábito. Na minha casa, a visita não lava uma louça, visita é visita, né? Eu procuro tratar da melhor maneira. Então, a mesma coisa, se ele, o que aconteceu com ele foi isso. Tanto quanto quando ele viu aquela pesca maravilhosa, né? Ali Jesus, ele estava com roupas, vamos chamar assim, íntimas na pescaria e tal. Ele pulou dentro d'água porque ele se viu constrangido, assim, não estou na frente de qualquer pessoa, né? Eu gosto muito desse texto do Paulo, né? A carta aos Colossenses, porque ele nos mostra Jesus como Jesus é, como Jesus tem que ser visto, com temor, com tremor. Nós temos que ter essa preocupação, sabe? É muito triste quando uma pessoa blasfema, as coisas doidas que as pessoas fazem, obviamente que estão movidas por Satanás, né? E eu não, jamais na minha vida quero ter essa insanidade de proferir qualquer palavra que seja para entristecer o Senhor, para tirar dele o que é dele, não é? Então, ali quando ele se agachou para lavar os pés, não é, dos discípulos, ele ia começar por Pedro, ou começou pelos outros, mas chegou até Pedro, e Pedro disse que não, mas ele virou e falou assim, bom, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. E aí Pedro diz para ele, Senhor, então lava desde a cabeça. E o Senhor Jesus falou assim, não precisa.
As palavras que vos tenho dito, né, são espírito, são vida, um dos versículos mais lindos que eu conheço, lindo, maravilhoso, né? Eu vos tenho lavado com a palavra que vos tenho falado, tenho dito. Não precisa lavar a cabeça, não é só os pés estão sujos, mas eu quero deixar um exemplo. É como quando nós, na qualidade de pais, ou de avós, ou de tios, nos colocamos para ensinar as crianças, né? Ensinar as crianças a atravessar a rua no sinal, ensinar as crianças a se comportarem, ensinar a não falar palavrão, a não fazerem coisas que elas não devem fazer. Então foi que Jesus fez, né? Eu vos deixo isso como exemplo. Ou seja, façam isso entre vós, tratem bem as pessoas que se achegarem a vocês, deem honra a quem vier até vocês, porque o Senhor Jesus esteve em um jantar na casa do Simão o leproso e o sujeito foi incapaz de dar honra a Jesus, lavando os pés dele, que havia chegado na sua casa empoeirados, né? Os pés dele estavam empoeirados e Simão foi incapaz de fazer isso, né? Então Jesus nos deu exemplo. Ele foi para nós exemplo em tudo, absolutamente em tudo. Antes de me converter a Jesus, eu detestava Israel, eu tinha ódio de Israel. E é até interessante dizer isso, porque, por outro lado, tudo que se podia imaginar sobre Israel, eu não sei porquê, mas eu buscava ler. Eu lia os noticiários sobre Israel e Palestina, não entendia nada, mas lia. Até que um dia eu fui trabalhar no escritório do governo da Colômbia e ali tive que preparar a biblioteca e tive que ler. E eu vi então prospectos da agricultura israelita e eu vi sobre os kibbutz e eu ainda curiosa, mas eu não gostava. Realmente eu não gostava. E depois que eu me converti, eu pedi perdão a Deus por isso. Pedi perdão a Deus por todas as blasfêmias, por todas as palavras feias, todos os maus comportamentos que eu tive que estavam depondo contra a beleza dele, a santidade dele, né? Então, o Senhor Jesus, ele ensinou os discípulos a darem honra, ele próprio dando honra, porque ele estava honrando os discípulos dele. Então, o apóstolo Paulo, aqui nessa carta aos Colossenses, está nos mostrando esse Jesus lindo, maravilhoso, que merece receber toda a nossa honra, tudo quanto nós pudermos fazer para demonstrar o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso temor a Deus e o temor mesmo com respeito à nossa alma, porque Jesus é espiritual, né? É o próprio Deus que veio à Terra, né? O Deus Emanuel, Deus conosco. Então, eu amo essa carta aos Colossenses porque ela nos dá essa dimensão, assim como a carta aos Hebreus, né? A carta aos Hebreus nós vemos sobre o sacerdócio de Jesus e aqui nós vemos a carta aos Colossenses, a deidade de Jesus, a divindade dele. Isso é lindo demais. Então, querido, querida, eu gostaria de deixar hoje essa carta, essa nossa quinta porção, né? Porque são 29 versículos com informações tão maravilhosas, tão enriquecedoras, né? Se você estiver prestando atenção, se você estiver se dedicando, se você estiver se jogando, né? Eu tenho uma sobrinha muito linda que ela se joga assim no colo da gente. E acho maravilhoso. A gente sai tudo quebrado quando tem encontro com ela. Mas é muito gostoso. Ela se joga e ela está dizendo: eu amo você, eu confio em você e você vai me fazer feliz. Porque de fato é o que acontece. Ela fica feliz de ficar no colo da gente. É a mesma coisa, né? Se você estiver dessa maneira, com respeito a tudo quanto a gente tem falado nessas mensagens, eu tenho certeza absoluta que você vai chegar ao ponto de dizer: Sônia, que Deus maravilhoso. Eu estive uma certa vez, eu participava da direção do grupo de oração dos empregados petroleiros, um grupo que se reúne na Catedral da Igreja Presbiteriana no centro do Rio de Janeiro até hoje, e já há muitos anos.
E eu fiquei responsável pela parte de comunicação e fui cuidar então do informativo do grupo. E uma vez eu escrevi um editorial, e esse editorial eu coloquei um título que era Que Homem Esse Jesus? Então eu espero de todo o meu coração que com esta carta aos Colossenses nós ainda vamos fazer mais duas mensagens, né, com mais duas porções, mas que você extraia dessa, principalmente desse primeiro capítulo, essa constatação de que homem é esse Jesus? Que homem? Ele não era um homem normal. Ele tinha a mão de Deus sobre ele para nos levar a ter um encontro com Deus, a conhecer a Deus. Ele era, conforme está escrito aqui, né? No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tirou o pecado do mundo com aquele culto que ele prestou a Deus lá na cruz. Amém? Se colocando como Cordeiro, né, como a propiciação no meu e no seu lugar, para expiar o meu pecado e o seu pecado. O Senhor Jesus merece que a gente se interesse mais por Ele, não é? Então eu vou ficar por aqui, esperando por você na nossa próxima mensagem, com a nossa sexta porção, neste nosso cutucar a bênção de Deus e o milagre que nós precisamos da parte dele. Amém? Eu quero orar por você. Papai, em nome de Jesus, eu louvo e engrandeço o teu nome, eu exalto o teu nome, eu te bendigo, porque tu és um Deus maravilhoso, o único Deus sobre toda a terra, um Deus tão bom, um Deus tão rico, um Deus tão poderoso, um Deus tão amável, tão amigo, aleluia, que enviou teu Filho para estar aqui conosco, o Deus conosco, o Emanuel, para nos levar às experiências grandiosas que o apóstolo Paulo teve, o apóstolo Pedro, Mateus, Marcos, Lucas, João, o apóstolo João. Oh Deus, tantas coisas maravilhosas o Senhor nos introduz a partir da vinda do teu Filho Jesus Cristo à terra. Nós te engrandecemos por isso, Pai. E eu te agradeço pela vida dessas pessoas todas que têm passado por esse projeto e têm sido abençoadas, porque a bênção não é proporcionada por mim e nem mesmo pelo estudo, mas é proporcionada pelo Senhor, em face do Senhor ser quem o Senhor é. Muito obrigada, Pai, pela vida do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Pai, pela salvação que Ele nos trouxe quando Ele abriu mão da sua glória de Deus. E obrigada pela presença do Espírito Santo, que nos ensina tudo quanto nós precisamos e nos convence do nosso pecado, nos convence da justiça, aquilo que é certo, o que é errado, que nós devemos fazer ou deixar de fazer, e também nos convence do teu juízo, aquele dia em que o Senhor julgará todos os seres humanos. Pai bendito, abra as portas para esta pessoa, a principal delas, ó Pai, é a porta do entendimento. Que o Senhor retire a venda dos seus olhos, as escamas dos seus olhos, e lhe propicie, ó Pai, a ocasião de receber a Cristo Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador. Abençoe, ó Pai, com toda sorte de bênçãos espirituais, porque eu sei que materialmente o Senhor está cuidando dela. E eu sempre te peço isso, Pai. Muito obrigada, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido e minha querida. Eu gostaria de deixar essa oração. Não dá para perder essa oportunidade, né? Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, aí fale o seu nome completo, entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu declaro com os meus lábios que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E, ó Deus, eu peço perdão ao Senhor por todos os pecados que eu já cometi até aqui contra o Senhor. E peço ao Pai que o Senhor me perdoe por eles, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, que o Senhor me permita acessar o céu, não apenas, ó Deus, naquele dia em que estarei para a eternidade junto com o Senhor, mas aqui na terra eu vivo experiências celestiais, espirituais, aprofundando-me no conhecimento do Senhor. Me permita, ó Pai, cada dia mais ser mudado pela Tua glória e pela Tua santidade na minha vida.
em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que nosso Deus ouça as suas orações, não apenas essa de agora, mas que você tenha um nível de intimidade com Deus, que você possa ter muitas orações atendidas. É a minha oração hoje por você, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau, fica com Deus.